3, 2, 1, pausa para elas! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Elas. Hoje o nosso episódio tá diferente. A gente veio trazer uma dinâmica e a gente vai abrir o coração, vai abrir o baú das vergonhas, das culpas escondidas, das coisas que já fizemos e não nos orgulhamos, mas que faz parte aí da nossa trajetória. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa dinâmica. Cada uma de nós escreveu em um documento confidencial alguma culpa ou alguma vergonha que a gente carrega ao longo da nossa vida. Seja algo recente, algo de muitos anos atrás, algo de quando a gente era criança, enfim. Algo que tá ali dentro do nosso coração e que a gente não consegue compartilhar com ninguém. Pelo menos não consegui até agora, né? Porque hoje a gente não só vai abrir aqui pra mesa, como Não vai só abrir entre a pra gente. todos vocês que estão escutando a gente. Meu Deus. E aí, vocês estão preparadas? Não! E como vai funcionar, gente? Nós também não sabemos, tá? O que cada uma escreveu. Então, conforme a gente for fazendo a leitura do segredo aqui, a gente vai tentar adivinhar de quem é aquele segredo. E aí, assim que adivinhar, ou se de repente não adivinhar e a pessoa se identificar, ela vai ter oportunidade para explicar por que ela fez aquilo. Explicar a sua história. Eu sei que ninguém tá preparada, mas vamos lá? Vamos, né? Fazer Vou o quê? começar Meu lendo Deus. a primeira aqui, tá, Tá, gente? tá. Lembrando que não tá identificada. Então, vamos lá. Hum. Uma vez, quase fui presa em um rolê. Fui parar até na delegacia. Eu voto na Bel. Eu tá? voto na Bel. Eu voto na Bel. É Meu muito Deus. a cara da Bel A cara isso. É a Bel. cara da Bel, né, E gente? você, Porque acho que Luana? vocês já Você viram acha que que ela é é um pouco caótica. Eu acho que Tô é a me Bel. sentindo lisonjeada. E aí, é sua? Não é minha. Não! Não! Passada. Eu acho que é da Luana. Eu acho que é da acertou. Luana. Você, Não Luana! creio. Só Com tem a essa cara de carinha santa. de santa. Essa Santa do história Paluco. é minha. Conte pra Não, eu nós. quero saber. Gente, é uma história assim. Vocês estão vendo como tá minha reputação aqui, né? Eu fiquei feliz que ninguém imaginou que era uma história minha. Mas então vamos lá. Ficou feliz ou triste? Mas então vamos lá pra história, né? Enfim, foi na minha época de faculdade e tudo mais. Ia pra balada, bebia horrores. Ia pra camarote, bebia tal. E numa dessas baladas, com as minhas amigas tal, fui bebendo, pegando copo tal. Não sei se alguém colocou alguma coisa na minha bebida ou não. Mas eu fiquei... Sei, colocando a culpa nos outros. Não, a Ah, responsabilidade é totalmente minha. hum. Hoje, com a maturidade, reconheço. Fiquei trilouca, não sei, fui para um mundo paralelo, Foi pra Nárnia. fui para Nárnia, onde na minha cabeça vi um celular jogado e encrenquei que era da minha amiga. Um celular jogado lá no camarote. Falei assim, meu Deus, ela tá tão louca, ela deixou o celular jogado aqui. A Peguei. louca era você. Mal sabia que a louca era eu. Peguei o celular e eu coloquei na minha bolsa. A dona do celular, que não era minha amiga, viu? Ladra. E falou assim, você está roubando meu celular e tal. E eu, convicta que era da minha amiga. Eu falei, não, eu peguei o celular da minha amiga. O celular que tá aqui na minha bolsa é da minha amiga. Aí a mulher, então, abre aí sua bolsa. Pra gente ver. Abri a bolsa, o celular era da menina. Meu Deus, a cara foi no chão. Gente, eu lembro desse dia flashes. Eu nem lembro a história inteira Entendi. pra contar. Porque realmente eu estava muito doida. Cachaça foi boa. E nessa balada, na rua, tinha uma delegacia. Já sei até que balada era. Eu falando isso, vocês vão saber qual balada que era. E aí, eu nem sei como eu fui parar. Sabe quando você só, na sua cabeça, você só se teletransportou? Você apareceu lá. Apareci na delegacia, querendo me prender. Porque eu tinha roubado, furtado o celular da menina. E aí eu só, assim, falando... Pelo amor de Deus, eu faço faculdade de Direito. Isso vai destruir minha vida. Eu achei que era da minha amiga, Isso vai tentando me destruir explicar. A vida que eu não tinha nem começado a construir. Tentando me explicar pro policial e tal. Tipo, eu falei, meu Deus, acabou minha vida. Eu vou ser aqui indiciada, presa. Minha ficha já não vai estar mais limpa. Por conta de um ficha celular. não Gastei Aí meu réu primário. Por conta de um celular que eu achei que era da minha amiga. E não E era. não era.
Meu tipo, Deus. Foi por uma tentar proteger os idiotice. outros e se lascou. Sim. E seus pais nisso tudo? Meus pais nem sabem, gente. Estão sabendo agora? Meu Deus do céu. Eu não costumo contar isso pra Aê, ninguém. Tipo assim, Rose. poucas pessoas que sabem são as minhas amigas que estavam comigo, que ficaram lá tentando me defender, Meu coitadas, que foram Deus. pra delegacia Elas comigo. foram botar o É, e Laércio, tudo né? mais. Rose e Laércio. É Laércio, Não, seu pai? Fernando. Fernando, é. É. Rose Bolzan e... Fernando Bolzão. Alguém tem pai Laércio? Pai, não. Nossa, eu jurava que alguém Elas foram, tinha. as suas amigas foram botar os dotes delas de advogadas. Não, à elas prova. não faziam direito. Ixi, Só eu. pior ainda. Justa Meu advogada. Só advogada. Enfim, aprendi de advogada bem doida. Mas enfim. Entendi. Aí, o policial, graças ao bom Deus, ele foi compreensível. Ele viu que, Seu tipo, desespero. ele viu o desespero, que eu tava muito doida, que realmente não era a intenção. Ele falou assim, não, eu vou te liberar. Mas Não. assim, Devolve o celular. não, o Pegue. celular já tava com a menina. Ah. A menina nem tava mais lá. Entendi. Até onde eu lembro, né? Eu posso estar errada. E aí, enfim, ele Ela me fez liberou, o BO e te graças a largou Deus. lá. Eu nem sei se ela chegou a fazer o BO. Não, eu acho que tipo, não. ela armou o Ah, circo sim, e te sim. largou lá. Entendi. Sim. Aí o policial, graças a Deus, me liberou e não deu em nada. Graças a Deus, Tudo mas assim, é uma certo. culpa e uma história que eu não conto pra muitas pessoas, porque eu ainda sinto vergonha. Entendi. E depois disso, eu fiquei um bom tempo também, assim, maneirando na bebida. Tipo, aí eu comecei a prestar atenção, tipo, de onde vinha o copo, cuidado mais com o meu copo, porque me gerou um trauma, assim, por um tempo. Coitada, Meu a Bob. Deus. Enfim, Bob. desculpa, Bel, por colocar na sua culpa Você uma viu? coisa que você não Eu tem vou nada a ver. A Luana. Eu vou anotar no meu caderninho. Vamos lá para a próxima confissão, gente. Na época da escola, participava de um grupo de 4 amigas que se chamava Dangerous. Eu acho que é da Sassá. Tem cara de Sassá isso. Já se entregou, já se entregou. Tem Girls, tem Mean cara Girls. de Sassá. Será que a gente acertou? É. Pelo menos uma a gente acertou, vai. Ai, Dangerous. gente. Fale, Perigosa. Gente, Até chorei. Eu acho que a gente estava na 8ª série, 7ª série, alguma coisa assim. E aí a gente conhecia um grupo de meninos, eles eram em 5 e eles se chamavam Pu. E aí a gente... Garanhões. E era mesmo, eram bonitos e tal. E todo mundo queria ficar com eles. E a gente tinha contato com eles, a gente conversava com eles e tal. Aí a gente falou assim, vamos criar o nosso grupo também? Ah, legal. Legal. Vamos criar o nosso grupo também? Vamos! Qual o nome? Dangerous. Girls. Gente, eu tenho muita vergonha. Você que deu a ideia? A ideia. Eu não lembro quem foi que deu, mas acredito que sim, eu não lembro. O grupo das A mais perigosas. dangerous. O grupo das perigosas, e a gente tinha uma página no Orkut, Dangerous, que o pessoal seguia a gente. Sabe que tinha? Meu Eu Deus. juro, gente. E assim, Tipo comunidade. Elas faziam É, bullying era digital comunidade. já naquela época. é. Muito à frente de seu tempo. E a gente colocava foto das 4 lá na comunidade, tudo, escrevia, nós somos as Dangerous. Essa é a comunidade dedicada a Dangerous. Sim. Ai, gente, que vergonha. Sa Dangerous. Era. Ai, mas era mesmo, era Vocês Sa poderiam até Dangerous. participar do clipe do Akon, né? Da música Dangerous. É verdade. Sensualizando. Pô, cara, ele perdeu. Ele perdeu. Gente. O grupo das perigosas. E o engraçado é que todo mundo da escola conhecia a gente por conta desse grupo, dos Dangerous. Olha, a gente então ficou deu meio que certo, famosinhas. Deu certo. As populares. Agora Ai, a gente, que entendeu vergonha. Por que todos acertaram, né? agora, por hoje, quê? quando você for embora, começa a refletir. Eu acho que você se entregou um pouco também. Por quê? Porque você riu muito. Se entregou, eu nem vi ela rindo. Eu vi. Ela já tava rindo na hora e eu A tava, minha eu tava opinião- aqui assim, ó. Sim, A gente eu vai te pegar nas indiquei por conta gravações. disso. Você não riu junto. Vamos pegar Você Eu vai ri gravações. junto ficar com, vergonha. eu ri junto com a Bel. Sabe quando você quer se enfiar embaixo da mesa? Você fala, gente, que vergonha. Porque eu escrevi isso. Sim. Vamos lá. Pra próxima? Já esfreguei a escova de dentes de um menino na privada após fazer xixi. Vou falar os meus motivos no episódio. Meu Deus. Essa é Não, vingativa? Eu acho que foi você. Não, eu acho que foi a Júlia.
Eu acho que foi a Júlia. Não, a Júlia não, porque a Júlia agiu Preciso muito pensar. surpresa lendo. A não ser que ela seja Eu uma acho, boa ela é Uma ótima atriz. Ela é atriz. Pera, calma, eu acho que é a Júlia. que é a Bel. Isso não tem cara Eu de acho Carol. que é. Carol é muito fofinha. Carol é muito fofinha pra Eu isso. acho que a Bel, coitada. Nossa! Não, mas a gente precisa entrar em Tá lascada. consenso. Tá, porque é eu votação. acho- Eu acho que foi a Carol. Meu Deus. Eu acho que foi a Bel. Eu acho que foi a Júlia. Ah, eu vou desempatar? Vai. Isso? É, entendi. Tá na sua mão. Foi Você. Ei! Eu acho que foi a Carol. Oxi. Tá, quem foi? Agora eu quero Não. saber. Agora Não, a Carol vai falar que Foi a se Júlia. foi a eu. Olha, eu tô muito emocionada nesse podcast. Não, essa calma. Eu tô lendo as Mano, a coisas Júlia é uma aqui. ótima atriz. Ela leu fingindo surpresa. Deus. E ela ainda Claro. fez assim, ó. E eu Ah, também mas sou você uma tá ótima atriz. Vocês aqui gente. achando que era eu. Ai, foi a Bel. E eu aqui, ó. Não, mas a gente Gente. achava que era você pela sua reputação, É. amiga. Qual Não, que- mas peraí, uma pisciana fazer isso? Ai, gente. Que pisciana é essa? Eu vou me Conta manter essa história calada, pra Luana. gente. É por isso que eu tô lendo as coisas aqui. Eu fiquei com vergonha. Gente, vergonha disso. Eu tô com vergonha até de quem tá ali nos bastidores. Mas enfim, vamos lá. Bom, gente, como que isso foi? Eu tenho os meus motivos, tá? Tá. Eu tinha 8 anos. Com 8 anos! 8 anos. Vingativa. E aí, a minha irmã é 4 anos mais velha, né? Enfim, tava eu, minha irmã. Não vou expor muito pra não saber quem é a pessoa. Mas enfim, A pessoa tinha tá oito tendo Você anos. não sabe até hoje. A Não. pessoa tá tendo A problemas pessoa vai dentários. descobrir aqui. Mas é uma pessoa que você ainda convive? Não, não. Ah, A A pessoa pessoa não tem mais os dentes. Ela tá tendo problema dentário até hoje, não sabe o motivo. Para! Não coloque isso na minha cabeça. Eu vou dormir hoje. Mas enfim, gente, vocês vão me, acho que concordar comigo. Tá. Eu e a minha irmã, e aí a gente tava em uma viagem e tinha esse menino que devia ter mais ou menos a minha idade. A minha irmã, eu lembro que era mais velha, assim, de nós três. E mas ele era menino. E ele batia na gente. Sabe, assim, às vezes tava brigando do nada, ele vinha e batia na gente. E eu lembro que eu saía na porrada com ele com 8 anos, tudo. Só que a gente ficava puta, ele era um menino, ele era mais forte, Sim. né, e tudo mais. Aí, um belo dia, como era uma viagem, a escova de dente dele tava no banheiro, com todas as outras e tudo mais, a minha irmã lá no banheiro, toda aí minha irmã fez xixi, tudo. Aí a gente pensou, e falando, e se A gente, tá incluindo a irmã. Coitada, sorry. Aí, se Tá a expondo a gente irmã. passar a escova de dente dele no seu xixi? Não basta na privada. Ah, não gente, foi na pera. privada. Tem A um ideia detalhe é muito sua. importante aí. Não foi Eu na acho que privada, foi, eu foi vou no lembrar. xixi. Não vou lembrar, mas assim, não foi na privada. A privada tava com xixi. Aí, vou falar a verdade, ele me bateu. Ele me bateu. Ele era opressor desde novo. Aí, pegamos a escova dele, demos uma esfregadinha ali no xixi e tal, e guardamos, colocamos. Aí, depois a gente ficou pensando, mas será que fulano, quase que eu falei o nome dele aqui, será que Ai, fulano meu Deus. quando escova os dentes, lava a escova antes, tudo. Ah. Aí, olha, a gente chegou perto dele assim, fulano, quando você vai escovar os dentes, Do nada. você já coloca direto a pasta e escova ou você lava a escova antes? Absolutamente nada. Gente, que maquiavélica. Você tava pensando até Ele só não nisso. entendeu porque ele não queria imaginar, né? Eu não lembro qual foi a resposta dele, pra ser sincera. Mas, gente, sou perigosa. Muito! Não mexe com a Mas assim, ó, vamos Júlia. lá. Eu tinha 8 anos, eu apanhava dele. Não, mas eu quero saber a resposta dele. Ele Então, eu vou lavava. lembrar, Ela cara, não lembra. Ele falou que eu tinha 8 anos, faz muito tempo. Você, Mais de 20 anos. que Mas você viveu viu. isso, Ele a não gente quer sabe. saber. Não, ele não vai saber. É. Fica Será aí- que ele não não. vai lembrar? Acho Gente, que eu não. quero saber se você lavou antes de escovar Pelo os amor de dentes Deus, eu não ou posso não. sofrer retaliações. É. Gente, fica aí a dica. Mas Toda vocês vez que convivem vocês com ele forem até hoje? escovar Não. o dente, Ele era uma pessoa X. aguinha. assim. Não, ele era uma pessoa X. Mas você sabe se ele escovou os dentes? Deve ter Com escovado, certeza, né? sim, Não, era mas se escova ele dele. lavou... Não, sabe. isso eu não vou saber, gente. Não? Ah, mesmo assim, né? No É. máximo passou uma aguinha rápida Mesmo assim, ali, o né? xixi fica, né? Se a Lógico que minha fica. Tem que jogar no escova lixo. foi no xixi, é lixo, né? Gente. Fica aí a Enfim, dica, Mas gente. assim, ele me batia. Eu Ah, tinha 8 anos, tava cansada de apanhar dele. Aham. Foi Você uma teve vingança. o que você mereceu. A Júlia Tá é perigosa. certa. Teve uma menina lá de 8 anos e outra Tá de 10 certa. anos e ficar apanhando de um... Não, Te eu não defendo. julgo. Otário. De um otário. Eu te Não defendo julgamos. até o fim.
Obrigada. Ouvimos e não Obrigada. julgamos. É isso. É, gente. Mas assim, ai, Júlia, você se orgulha? Óbvio que não, né? Que Sim. coisa nojenta, mas. Mas assim, gente. também eu não me fiz. arrependo. Eu fiz. É isso. Toda vez que forem escovar o dente, passem água Eu só antes, tô tá? imaginando Não, o joga pessoal do fora, meu já trabalho troca. ouvindo isso, porque eu Meu sei que alguns já Deus. viram que o podcast existe. Meu Deus Deus. do céu. Vamos lá. Próximo. Não compareci ao meu próprio aniversário de 18 anos. Bebi demais e vomitei no painel inteiro do carro do meu pai. Bel. Bel. Essa é a Bel. certeza! Essa é Não, a eu Bel. tenho certeza. Total. Gente, Eu tenho certeza que é a Bel Del. Você não foi no seu Não, aniversário. vocês não têm noção. É você, então? Claro. Não tem, gente. Mas assim, eu ia fazer 18 anos, todo mundo sabe, eu amo fazer festa, eu amava balada, não sei o quê. Aí, eu falei assim, vou fazer um esquenta no salão de festas do meu prédio. Só que não era um esquenta, tipo, eu fiz uma festa, né? Aí, tava toda princesinha, vestidinho de paetê, entendeu? Uma coisa assim, tipo, meu aniversário, salto agulha. 18 Gente, eu tava até com uma anos. coroinha. Princesa. DJ tocando, contratei bar, tudo, não sei o quê. Aí, depois do esquenta, a gente ia pra balada. Já tinha reservado tudo, tava tudo certo. E aí, quando chegou no esquenta, a maioria das pessoas foi pro esquenta e outras não foram, iam direto pra balada. O aniversário oficial era na balada, na minha casa era só o esquenta. E aí, quando os meus amigos chegaram no esquenta, além do bar, eles levaram um presente pra mim, que tinha várias coisas que, tipo, representam 18 anos. Gente, uma calcinha fio dental. Maioridade. Uma garrafa de tequila, não sei o que. E eu falei, bora, é hoje. Só que assim, quem me conhece hoje, vocês sabem que Quem assim, me conhece sabe. quem me conhece sabe, não tô vestindo branco, mas... Não, mas assim, vocês sabem, tipo, pra me derrubar na bebida hoje em dia, a pessoa ela precisa estar com uma fé em Deus, assim, fora do normal. Eu já mas sei como te derrubar. É só te levar em uma balada que a gente sabe. é verdade, é verdade. Vamos deixar baixo. Ó, Mas assim, aí naquela época eu tava começando a beber, então assim, já sabia que gostava, né? Mas não sabia o quanto aguentava. E, gente, eu comecei a tomar shots de tequila e vodka como se fossem água, porque na minha inocente cabeça era assim, se eu tomei agora e 5 minutos depois eu não tô louca, é porque não fez efeito, Sim. né? Toma mais um. Mais um. Vou tomar Ai, mais. tô com sede. Ai, mais um. Aí, tá bom, deu um horário lá, gente, vamos pra balada? Aí a gente se dividiu. Foi minha mãe, meu pai e o meu irmão levar geral que tava no esquenta pra balada. Porque eu não vou revelar a minha idade, mas naquela época, eu acho que não tinha Uber ainda, era tipo táxi. E, né? Mas Faz bastante tempo. o seu pai, a sua mãe e o seu irmão, cada um levou o pessoal, cada um com um carro? Cada um com um carro. Uma E eu, fui, excursão. e eu fui no carro do meu pai. Ah, tá. Meu pai é a pessoa mais brava da família. Tinha que ser, né? Jurava que era sua mãe. Eu também, jurava que era sua a mãe. minha mãe é a mais suave. Aí, gente, Eita, então o pai é? a gente foi chegando assim perto da balada, eu já tava desfalecendo assim, ó, dentro do carro. Quando chegou na porta da balada, o carro, eu só lembro, eu tava encostada assim, ó. Aí fiz assim, Meu Deus. meu, voou pra todo lado, o negócio bateu no painel, voltou na minha cara, prendeu nos cílios. Ah, não, tá zoando. O que eu fiz? Eu desci do carro, tinha 2 amigas minhas no banco de trás. Aí eu desci do carro pra entrar no banco de trás de volta. Meu pai falou, vou te levar de volta. Só que o meu pai ainda falou, depois eu te trago de volta pra balada. Nossa. Aí Acreditou no seu potencial. acreditou no meu potencial. Aí eu desci, entrei no banco de trás, assim, eu só lembro de eu arrancando os cílios, assim, ó. Arranquei os cílios, nem sei onde foi parar aqueles cílios. Aí entrei no banco Vai de ver, trás. tá no carro até hoje. Não, entrei no banco de trás, arranquei o vestido. Meu A Deus. humilhação, gente. Ainda bem Elas, que você tava com seu pai, né? elas contaram coisas muito suaves. Ah, eu é? acho. Quase fui Esfreguei presa. a... Não. Gente, eu acho que o Não. meu foi o mais vergonhoso. Não. Aí eu arranquei a roupa no banco de trás do carro. Meu pai me levou pra casa. Quando eu cheguei na garagem do prédio, a minha mãe estava na garagem com um balde e uma coberta, um negócio pra me embrulhar, que eu tava sem roupa. Aí eu entrei no banho. Eu ia voltar pra balada. Meu Deus. Eu ia Qual voltar. a chance? Eu entrei no banho, que ó, prendi o cabelo. Falei, tomar banho, não posso desfazer a maquiagem, porque eu não tenho muito tempo pra me arrumar. Qual a chance? Pra voltar. Não lavava o rosto, falava assim, ó, tomando banho. Aí eu saí do banho e a minha câmera cheia de bichinho de pelúcia, cheia de coisa, né? Aí, minha filha,
Eu acordei no dia pagou. seguinte Bom dia. com todo o meu celular bombando. Cadê você? Já tô aqui, já entrei. Meu Você não vai Deus. vir? E Seu eu, aniversário, né? Meu Perdi Deus. o Queimou aniversário. queimou a largada. E o medo de Queimou. sair do quarto, E tomar um cacete. tomar um esporro. Meu, eu saí do quarto assim, ó. Fui lá na cozinha, tava meu pai e minha mãe tomando café da manhã. Aquela ressaca moral. Eu abri a geladeira, nem dei bom dia. Abri a geladeira como se nada tivesse acontecido. Carinha de boazinha. Meu pai só falou Coitadinha. assim, não deu nem bom dia, falou assim. Fiquei até 4 horas da manhã limpando o carro. Nossa. Porque, tipo, Deus. entrou pelo ar-condicionado. Ah, sabe? Não. Coitado do Jesus. E seu essa pai. foi a história de como eu não compareci no aniversário, de que eu percebi que a Luana foi uma pessoa consciente. Ela falou, eu preciso dar uma maneirada na bebida. Eu percebi o quê? Que eu precisava treinar mais, pra ficar mais forte. Entendi. Não, por isso que você... É, E aí por eu isso você fui ficou firme. forte. Eu fui firme no treinamento. Hoje em dia o negócio é babado. Vamos pro próximo. Bom, o próximo a gente já sabe de quem é. Eu só de vou... quem Mas será? eu estou curiosa pra saber Eu vou qual ler é. e vou dar oportunidade É pra porque ela aqui, Se ó, explicar. sei. É. Vejo Beleza. muitas possibilidades. Coitadinho do... É Billy? Coitadinho do Ai, Billy. Já fiz xixi na cama depois de velha e botei a culpa no pet. Carolina! Quantos anos você tinha? Gente. Coitadinho do Billy. Vamos dele. começar do começo. Vamos lá. Quantos anos? Quantos anos? Eu devia estar na faculdade já. Billy era o cachorro dela. Meu Deus. Eu já devia estar na faculdade. Então, vocês sabem que eu coloco muitos despertadores pra acordar, né? Agora a gente sabe. Então, aí você fica naquele limbo ali, né? Toca o despertador, aí você dá aquela dormidinha, tá? Você fica naquele limbo. E eu tenho sonhos enquanto eu tô dando essas dormidinhas. Nossa, E sonho rápido. E esses sonhos, eu sonho normalmente. Eu já acordei, tô escovando o dente. Você acha que você tá no horário? Tipo, já acordei. Parece que eu não estou dormindo, que eu já estou vivendo, sabe? Eu tô indo Uhum. tomar café. Às vezes eu acordo assim e falo, nossa, vou ter que fazer tudo de novo. Eu acabei de Já fazer fiz isso, gente. E aí, numa dessas, eu sonhei, né? Que eu levantei, escovei o dente, fiz xixi. E aí, Você fez De Fez fato xixi. fez. realmente. Aí eu acordei assim na hora, né? Parei, mas assim, já tinha ido uma parte considerável. Meu Deus, aí eu levantei correndo. Meu pai, né? Tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Já viu minha... Eu entrei pro banheiro, ele já viu minha cama daquele jeito. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu falei, olhei pra cara do Billy, tadinho, tava lá bonitinho, branquinho. Branquinho, de boa. Falei, foi o Billy. O Billy fez Billy xixi fez na cama. xixi, O Billy pai. nunca fez E o xixi Billy na assim, cama. Nunca tadinho. fez. Aí meu pai falou, nossa, mas o Billy não é de fazer essas coisas. Eu, pois é. Ai, deve E o tá cachorro velho. pobre assim, E ó. ainda O tive que cachorro falar. olhando sem E entender ainda tive que nada. falar, pegou até no meu pijama. Porque como que eu ia justificar que a minha calça do pijama estava com xixi, entendeu? Cara, ele Carol. tava bravo com a Já Carol por pegou algum na motivo. cama, então, eu acho que eu nunca contei isso. Nossa, pros meus eu pais. tive- Eles Acho que eles estão descobrindo agora também. Os seus pais, os pais Nossa, dela. meu A Deus. gente vai fazer Ai, mais amiga. episódios assim? Cara, eu Sua acho que mãe eu que é acabei uma- de lembrar Eu uns lembrei também. uns tensos. Mas eu não sei se eu quero contar. eu lembrei Gente, de outras vamos coisas, mas ver. que eu Vamos já ver contei se pra o pessoal pessoa. gostar. Isso. Talvez a Vocês gente faça vão uma parte decidir. 2. Vocês vão decidir se a gente faz uma parte 2 É. pra trazer mais culpas ou vergonhas. É que os meus são muito eus. Todo Não, mundo vai eu acertar. acabei de lembrar de Mas uma a gente tá achando que todos são que seus, né? aconteceu não faz assim muitos No anos. caso. Deus tá vendo, É. viu? Conta. Deus mas tá esse daí vendo, é Luana. delicado. Conta, Júlia, a Não, gente não, quer não. saber. Pra uma parte 2, talvez. É. Se o povo comentar, Se o povo- pedir bastante, Eu a gente conto. faz Eu É, que eu Mantém tenho um esse bom. mistério. posso contar. Tá. Engraçado, a gente teve a maior, vamos contar aqui, a gente teve a Tá. maior dificuldade pra pensar Em alguma em vergonha. alguma culpa ou vergonha pra trazer pra esse episódio. Ai, Foi. não, mas eu não tenho, mas eu não. E agora. Ah, mas eu já falei pra todo mundo. A minha eu já falei. Eu sou Agora- uma boca de sacola, eu já falei pra todo mundo. Então, Esse daí, essa não história eu lembrava, acho que eu já é. ouvi sim. O Mas das agora eu da tô Luana, pensando eu de acho que umas. eu já ouvi. É? Essa também. Se for envolvendo cachaça, né, gente? Ah, a gente tem várias, Desculpa, né? mas eu tenho um livro, né? É Quem me verdade. conhece sabe. Verdade. Quem me conhece sabe. Bom, gente, mas eu acho que foi uma maneira descontraída aqui Sim. da gente trazer um tema que é a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem muita dificuldade de Expor, né? Os se nossos- colocar em uma O nosso situação lado mais vulnerável. obscuro. Exatamente. A gente quer as ser nossas vergonhas, culpas. A gente sempre quer ser muito, perfeita, politicamente Perfeita, correta, né? Pô, ninguém gosta Ninguém de é perfeito, né? assumir que esfregou a escova de dente de um cara, de um No menino na xixi. época, uma criança também, No na xixi. privada, né?
Ou de que, pô, fez xixi na cama grande e mentiu pros pais falando que foi o cachorro. Ou que roubou um celular, mesmo que não intencionalmente. Ou que era a garotinha perigosa da escola. Ou que sujou o painel, o ar-condicionado, o motor e todas Pelo as partes menos do eu carro fiz do na pai. frente dos meus pais. Mas tem isso pai que faz tá descobrindo parte. essa coisa. Mas acho que isso faz parte. Todo mundo tem as suas histórias cabeludas aí, algumas que tem coragem de expor, outras que não. Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma que, não, essa eu não conto. Ah, sim. fato. Óbvio, eu tenho, mas Eu gente, tenho, desculpa. Só Essa eu e não- Deus, já é. pedi perdão pra Deus e tá tudo certo. Isso. Mas eu acho que é uma maneira descontraída da gente trazer essa mensagem, né, de vulnerabilidade, de que às vezes é importante você conversar com uma amiga, dar risada e falar sobre alguma besteira que você fez no passado e que não faria novamente. Só se alguém me batesse de novo. Então, olha, Cuidado. pense 2 vezes. Pense 2 vezes. Lei Maria da Penha existe e a Lei Maria da Privada também. Bom, então é isso. Esse episódio foi curto, mas foi divertido pra trazer aí algumas besteirinhas que Não, a gente mas já calma, antes cometeu. da gente encerrar, você acha que acabou? Não Eita! tá resposta. Ah, Eu eu que também tem nesse não. roteiro. Sem Eu disposição. Calma, Eu não tava preparada. A gente tem o nosso momento sincerão no nosso quadro fixo. Você achou que ia passar ilesa? Sei. Não, Vamos lá. senhora. Qual é a pergunta de hoje, Lu? Então, vamos lá. Além dessas vergonhas que a gente já contou, eu quero saber qual foi a maior vergonha que você já passou em público. E, tipo assim, tudo bem a gente já saber, mas eu quero que vocês contem para o nosso público. Ai, meu Deus do céu. Nossa, em Ah, eu público, tenho. gente. Eu tenho, mas Então tô começa com aí, eu vergonha. preciso pensar. Eu não lembro. Eu tô com... Não. Vamos ser vulneráveis e nos expor. Não, essa é uma história que eu tenho vergonha até hoje. Que foi quando eu Perfeito. dei... Você quer me humilhar, né? Que foi o meu primeiro PT, assim, monstruoso, né? Que eu tava na faculdade e eu também tava naquela fase de, nossa, eu vou ver até onde eu aguento. Eu lembro que foi uma festa da faculdade que o ápice era porque ia ter absinto. Meu Nossa, Deus. absinto. Absinto. Pelo amor de Deus, Perigo. quem inventou isso? Nunca tinha Deveria tomado servir isso pra na limpar vida. privada. E aí você Tão chega forte. lá, né, jovem, bebe vodka, bebe cerveja, e aí eu queria tomar o tal do absinto. E aí eu fui na mesma vibe da Bel, bebi um, Ah, não deu nada. nada, Tá isso de aqui não é boa. nada. O cara dava um shotzinho e falei, manda outro. Gente, acabou Pra ali. quê? Eu não lembro de nada. Desde o segundo absinto, eu fui acordar no outro dia na minha cama, falando, gente, o que aconteceu? Porque eu não ia nem dormir em casa, eu ia dormir na casa da minha amiga. Mas peraí, isso daí não é só com absinto. E o fireball? Não, mas de Não. perder a memória, assim, eu tenho Ah. uns lapsos de memória, mas esse daí, sim, foi o rolê inteiro. E aí passei vergonha Deu uma na frente das amnésia. amigas. Meu pai teve que me buscar na casa da minha amiga. E aí, eu tinha deixado a bolsa na chapelaria, esquecemos lá, meu pai teve que ir na balada pegar a minha Nossa. bolsa. Nossa. Aí ele, né, me viu cambaleando. Sempre dando trabalho pros pais, Eu né? fiquei chamando Coitados. ele de mano. Mano! O Edilson! Mano! Imagine! E aí, Mano! e aí depois ele ficou me zoando. Acordei no outro dia, tinha uma lata de cerveja assim do lado da minha cama. Mentira! Mas eu fiquei uns Que bom que ele levou na esportiva. Mas eu Que fiquei bom. uns bons meses, assim, com uma ressaca moral. Ai, é horrível. Quando o Mas povo saca contava- moral. Eu acho que Ai, aí você gente. cobra Fica mais te do que qualquer zoando. outra pessoa, né? Nossa, mas aí ficavam me É zoando, eu horrível. não queria saber dessa história, porque eu ia descobrindo, sabe, o que eu tinha feito, o que eu tinha falado. Eu falei, pelo amor de Deus, É eu horrível. quero saber. Sara, Ai, você já Sara, tinha sua vez. pensado em uma. Eu tenho 2, mas eu vou contar um. Um foi em público e o outro não. Eu vou Conte É, tudo. Os 2 foi de passar mal, mas um foi que eu e o Rafael, a gente foi pra Tailândia, e aí na última ilha ele me pediu em noivado. Ok. Aí a gente voltando pra Bangkok, pra voltar pro Brasil, eu comi um cachorro quente, que a salsicha é aquela branca. E aí, no voo, eu comecei a passar mal. Passar mal, Nossa, passar pior mal, lugar pra passar mal. Gente, Avião. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, socorro. Chegou, a gente ia no shopping, porque a gente queria comprar alguma coisinha pra gente levar Trazer. pra casa, de lembrança da Tailândia. Aí a gente, tá fechado, vamos comer alguma coisa. Aí a gente foi na Pizza Hut. A gente foi, comeu. Aí eu falei assim, Rafa, não vou aguentar. Ele falou, tá bom. Aí a gente voltou pro hotel.
Eu falei, eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo, tudo pra já preparar as coisas pra gente se trocar. Aí nisso, eu tomei banho, aí depois ele foi tomar banho. Aí começou a vir. Nossa, Deus. é incontrolável. A vir. E cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. Então, eu tenho vergonha de muita coisa no começo quando eu não tenho uma intimidade. Sim. E, cara, o Rafael era meu namorado, acabou de virar meu noivo, fazia 3 dias que ele era meu noivo. Você ia chamar o Hugo ali na frente dele, assim. Exato, e aí Vocês já tinham viajado juntos? a gente já Alguma tinha vez? viajado pra Ponta Tá. Cana um ano antes, mas não aconteceu nada. Sim, nada fora Foi do uma comum. viagem normal. Normal, eu fazia assim, tipo, vai escutar música. Vai escutar um peido aqui. Tô quase explodindo. Sai do quarto, vai explodir. Eu era tipo assim. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ele tomando banho, eu falei assim, Rafael, você vai ter que sair daí, porque eu não vou aguentar. Aí ele, faz aí, pelo amor de Deus. Aí eu fui, vomitei. Aí ele saiu, pensa a cena. Ele foi, segurou meu cabelo. Ah, fofo. Foi fofo. E aí eu falava assim pra ele. Que coisa horrível. Eu falava assim, olhe pra lá. Você não vai querer mais casar comigo. Acabou de pedir noivado, não vai querer mais casar. Você não vai querer casar comigo. Aí ele, para de besteira. Vomita lá. E a gente conhece o Rafael, sabe que ele tava pouco se Nem Sim. surpresa. Mas, hoje ele dá muita risada da história, do assunto. Aí, na hora ele me deu Epocler, eu tomei, aí eu vomitei mais. Eu falei assim, meu Deus. Meu Deus. Eu falei, você não vai querer mais casar comigo. Não. Aí, ele provou Nossa, que gente, o amor... Olha, Se ele por conta dessas Ai, coisas gente. eu e o Vitor, a gente deixar de casar, meu filho, a gente É. já não tinha casado no primeiro mês, a gente já tinha separado já. Nossa, é verdade? Verdade. Porque eu e ele tem cada história. Não, cada Adel, história. não, essa a gente Ai, óbvio não, nunca vai é. trazer. Mas tem... Não, se ele de liberar, vocês. se ele Ó, liberar, se ele liberar, gente, traz. gente, É. coloquem nos comentários, Vitor, Jaru, Libera, Libera, Vitor, porque libera. essa história, É quando surreal. ela contou, eu não conseguia acreditar Não que dá. aquilo poderia É ser. Eu surreal. tava Não. assim, não. É. Não. Mas Não, é uma muito boa. em público rapidinho foi na despedida da Bel, que vocês vão lembrar. Na gente Gente saindo- comendo dog e ela vomitando na porta. É, eu não lembro Você disso. não lembra? Não. Vocês todas comendo hot dog e eu vomitando do lado de vocês. Eu não lembro. A Camila segurando meu cabelo. Não lembro. E eu assim, amiga, olha pra Eu tava bem, vomitando viu? no lixo. Não Ela lembro. tava ótima. Mas aí eu. Isso, é verdade. Não é uma vergonha, mas na minha despedida também. Eu lembro que eu comecei a ficar meio enjoada na metade do dog. Aí eu o quê? Visionária. É, a Bel passou mal também. Visionária. Falei, Eu também. vou embrulhar meu dog Muita gente aqui e passa vou levar mal. pra casa. Depois o estômago fica Embru- vazio, né? Embrulhei o dog, chamei meu Uber, falei, vamos pra casa. Beleza, vamos pra casa. Mas na metade do caminho o negócio começou a vir. Eu falei, meu Deus, eu vou vomitar dentro do Uber, cara. Sozinha. Lascou-se. E eu assim, não. Aí eu comecei a abrir a janela. Aí eu ficava respirando pra fora da janela. Aí começou a chegar perto da minha casa. Parece que tá mais forte. E aí começa, tipo, a balançar nas ruas, porque aí você já sai das grandes vias. Aham. Aí eu só pensava, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí eu comecei, o que eu faço? Aí eu comecei a tirar a sandália pra conseguir correr na hora que eu Aham. descesse. Aí eu consegui tirar a sandália, correr. Aí eu consegui chegar na minha casa. Passei mal na minha casa. E Subi comeu pro o andar dogão. de cima e fui comer. Eu não, eu passei mal na frente de todo mundo e ainda pedindo desculpa pro segurança da balada. Ai, gente, Ai, história não assim, eu tenho tantas. Putz. E Ah, o moço verdade, devia é estar olhando, verdade. e o moço devia estar olhando pensando o quê? Eu nem considero Eu uma tô vergonha. acostumada Ele com um monte ria. de novinha fazendo isso. Agora vocês, umas Nossa, marmanjas. é. Umas velhas. Ele ria e falava assim, fica tranquila, isso acontece Todo sempre. dia, todo dia. Não, mas o que foi vergonha, mas assim, eu sou zero tímida, então, tipo, pra mim, pouco importou, assim. Eu fui pro sítio do meu sogro, e aí lá faz muito frio, quando tá frio, tipo, muito frio. Você dorme, assim, tipo... E aí, a gente ainda não era casada, a gente já namorava um tempo, assim, não sei quanto tempo, sei lá, uns 3 anos, mais ou menos. E aí, só que a gente tá junto há 9, né? Então, assim, Uhum. tipo, você tem intimidade, mas, né? Não, Aí como a hoje. gente foi dormir, aí, meu, tava muito frio, muito frio, muito frio. E aí eu acordei assim no meio da noite querendo ir no banheiro, aí o episódio do xixi, né? Eu acordei querendo ir no banheiro, só que assim, meu, um frio congelante. Uhum. Qual é a menor chance de ir no banheiro? E aí, essa é a vergonha. Eu estava dormindo, porque assim, pra casar comigo tem que aturar tudo, entendeu? Eu tava dormindo, sabe...
macacão de pezinho de neném. Sim. Tava dormindo assim. Aham. Super sexy. Aham. Aí, só que era a única coisa que me esquentava. Gente, qual era a chance de, no meio da madrugada, num frio congelante, eu levantar pra tirar o macacão pra fazer xixi? O que você fez? Mais você difícil fez, Bel? ainda. Não, eu fechei o olho e dormi. Fez xixi nas calças. Não, e aí, tipo assim, só que no momento em que eu fiz xixi, eu tava dormindo, assim, tipo, de conchinha com o Vitor. Aí, só que assim, não foi xixi, foi xixi. Entendeu? Quando eu acordei, eu já tava assim, tipo... Gente, não. Ah, gente, mas assim, pra mim, foi muito assim. Eu cutuquei ele e falei assim, sai daí que eu fiz xixi. Não, e aí, tipo assim... Não tinha nenhum cachorro pra você botar a Só culpa, que, aí, né? só que, meu, tava muito frio. A única coisa que eu pensava era... Não vai ter sol pra botar isso no sol Meu e secar. Deus, Isabela. Aí eu acordei e, tipo, acordei tarde, assim, e aí meu sogro, minha sogra já estavam acordados. Eu saí, assim, tipo, né, troquei de roupa e tal, saí do banheiro e falei, fiz xixi na cama. Você não botou a culpa no cachorro. Aí, não. Aí eles foram lá, ajudaram a gente a tirar o colchão do quarto e botar no Deus. sol. Mas você fez xixi na cama consciente, tipo, não É. vou levantar, tá frio, vou fazer. Não. Você só ficou enrolando. Eu falei assim, não vou levantar, tá muito frio, eu vi que tava de noite ainda, e tava aí- muito frio, eu falei, gente, eu não vou levantar pra ter que tirar o macacão, Entendi. imagina, consciente também. Não, puxado, eu achei né? que você simplesmente falou assim, não, tá muito Dane-se. frio, vou É, soltar vou aqui fazer mesmo. Gente, tá de boa. Nossa, gente, tem um Bela exemplo. ideia. Elas acham que eu sou sem noção nesse nível. Não, aí eu dormi de novo. Aí nesse que eu peguei no sono de novo, em determinado momento, falei, Aí- sonhei que tava fazendo xixi, sei lá, tava Saiu. muito apertado. E aí Saiu. acordei já, Meu Deus. fiquei bem não, tá. quentinha, eu acordei. Não, mas você assumiu sua culpa. É, né? É. Diferente de certas Mérito. pessoas. É, não coloca a culpa no bichinho Mérito branquinho pra ali, você. ó, peludinho. Fez, Tá tem que vendo? assumir. Como é ruim falar pras Perdão, amigas, Biri, perdão. depois a verdade joga na sua cara. E aí, Lu, das E suas você, 394 mil vergonhas que você acumula, Nossa, qual você vai ai, contar? Gente, acho que seria Ah. legal a Qual? da Brasileme. Da Brasileme, gente. Qual das vezes, né? Não, Que ela se ó, estabacou? Ela tá querendo dizer da vez que eu caí sozinha. Nossa, na frente do Das ônibus. vezes É, de uma das vezes, tá, gente? Na frente do ônibus. na frente do ônibus. Graças a Deus o ônibus estava parado porque o farol tava fechado, senão ia ter passado por cima de mim. Nossa. E assim, sabe aquela vez que você cai e aí todo mundo meu Acha que você morreu. Tá bem, tá bem. Aí você, não, tô bem, tô ótima, não aconteceu nada. Aí você O chega corpo no carro, inteiro chora, doendo. sai mancando, sai mancando. O braço não conseguia dobrar. Toda ralada. Toda ralada, cagada. Meu Deus. Foi isso, mas assim, eu acho que eu tenho uma outra vergonha mais recente pra contar. Que foi no Rio de Janeiro, no feriado, agora. Ai, verdade. A gente entrou no Uber e tal. A gente Ai, meu tinha Deus. acabado de ir do restaurante. A gente tinha almoçado e tal. E desde a viagem, assim, deu uma travada. Sabe quando dá aquela travada? Tava travado. Furico tímido, né? Isso, aí eu entrei no Uber e veio à vontade. Aí sabe quando o seu pensamento intrusivo fala mais alto? E aí eu soltei. Nossa, que vontade de cagar. Com o Uber e todo mundo lá. Tipo, simplesmente eu pensei... Luana, o pensamento intrusivo venceu. Eu tô Essa carinha, eu tô querendo ver a reação dos bastidores. com essa carinha, toda lindinha, me solta uma frase dessa. Meu marido, os meus amigos começaram a rir. Meu O Uber não sabia o que ele fazia. Gente, eu tô me expondo muito, eu acho que nesse episódio. Eu acho que eu vou parar por aqui. Luana, E a Luana. Júlia, e a Júlia? Foi muito bom. Ai, Eu acho que cara, eu vou tem parar por muitas. Tem umas que eu também não tô a fim de trazer aqui, mas eu acho que uma que foge um pouco desse tema de álcool e tudo mais, que eu tenho uma coleção, nos meus primeiros meses da empresa que eu tô atualmente. Ah, eu sei. Meu Então, Deus. um dia eu fui trabalhar com um macacão preto, né? Mano. E aí, era um macacão meio um tecido social, assim, um tecido mais duro, rígido, sem muita elasticidade, beleza, tá. Aí, fui almoçar, eu trabalho perto da Paulista, tudo, e aí eu fui almoçar ali na Rua da Augusta ainda, gente, enfim. Tô andando lá na Augusta, linda e bela, Preparada já. tudo. E com meus colegas de trabalho, daqui a pouco eu só sinto um vento assim nas minhas costas e uma coisa mais flexível, assim, sabe a vácuo, quando você dá um furinho, faz assim, a carne que tem a vácuo, você... Aí eu, ué, não, essa sensação de liberdade tá estranha. Quando Não é eu normal. coloquei a mão nas minhas costas, o meu macacão, ele
tinha uma costura que ia das costas até o final da bunda. Ele simplesmente Abriu. rasgou e abriu inteiro. E eu na No rua, na meio Paulista. da Avenida Paulista. Tudo. E No na horário hora do que eu almoço. senti, eu tentava segurar, só que assim, eu tentava tampar mais a parte de baixo, só que ele tava inteiro aberto. Então, Meu assim, Deus. você tampa um pouco, mas Aparece não o aparece. resto. e tudo. eu só sei que foi em frente a uma faculdade ali, que tem, inclusive, na Meu Augusta. Deus. Tampei, segurei, dei uma segurada assim, saí. Entrou na primeira Entrei loja. Na primeira loja que eu vi, meu, ainda era uma loja. Sabe aquelas lookinho de senhorinha japonesa? Era, juro. Era essa A loja. Júlia indo trabalhar Peguei um vestidinho qualquer lá, com bem kimono. de senhorinha. Paguei, tipo, sei lá, 400 pau. Mas, sabe, Caraca, assim, ainda foi Caro cara, ainda. É caro tinha o ainda. que eu fazer. Mas você não tava acompanhada com ninguém? Tipo assim, ó, vai lá na, sei lá, Ah, na Na loja, C&A, na eu Renner. Para Mas de falar que ninguém tá imagina. pagando a gente. Você tá toda... Meu, Só queria resolver só queria logo. resolver. E aí, cara, voltei. Aí eu lembro que ainda quando eu voltei pra empresa, meu chefe olhou pra mim. Que é isso? Você não tava com essa roupa, né, de manhã? Aí eu, pois é. Vamos não deixar tava. quieto. Pois é, gente. Simplesmente Vamos deixar fiquei baixo, com a bunda deixa de baixo. fora na Plena Rua Avenida Augusta. Paulista. Meu Deus. Mas E você, é. Carol? Eu já contei. Contou. Já? Não, do PT. Ai, amiga, eu não quero expor mais. Chega. Chega, Gente, por vai. hoje. Chega, Sabe quando eu chega. cheguei à conclusão com esse episódio? Ah. Que se vergonha matasse, A esse gente episódio tava não muito estaria exato. acontecendo. Exato. É, a gente não teria Todo história pra mundo já contar. estaria, ó, ido de Mortinha. arrasta. É Pois verdade. Bom, fomos vulneráveis e a gente espera que vocês também sejam nos comentários. Então conte Sim, aí pra sim. gente, pelo menos uma vergonhinha aí. Às Às vezes vezes passaram, Não, né? posso ser sincera? Às vezes faz bem você contar aquilo, aquela culpa, aquela vergonha que você carrega, sabe? Você tira um peso dos seus ombros. Fica Às menor, vezes, né? às vezes Parece alguém que fica passou uma mais leve vergonha a maior. história, É. né? A gente vê que as pessoas passaram vergonhas maiores. Não, e você vê Não tô que, falando de que às vocês. vezes nem é tão grande assim. Você tá É. contando, a pessoa fala, nossa, mas isso Isso, mas eu já passei uma. É. Mas também não compartilhem. esqueçam de comentar Vitor Solta. É. Vitor Vitor libera, Vitor Vitor libera. Por favor. Essa daí é demais, A gente. gente Olha, quer eu contar. posso só dar um spoiler. Ai. Se a Isabela tá casada com o Vitor hoje, depois muito disso, é porque ela amor. realmente Nossa, ama. é muito amor. Sim, Foi a prova de fogo. Essa aqui passou pela prova de fogo. passou. É, gente. Valoriza, viu, Moti? Bom, gente, obrigada pela companhia de hoje. Foi ótimo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. E caso tenham alguma sugestão, crítica também são bem-vindas. Pode ser que a gente dê uma resposta meio atravessada, mas faz parte. E estamos aí e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Obrigada por assistirem.